Tá me ouvindo? Olá, acho que tem um eco. Acho que agora melhorou. Passa aí. Aí foi. É que tava nos dois pra não ter erro. Tudo? Tá bom o áudio? Tudo certo? Tá perfeito. Tudo ótimo. Tá. Falta passar o link do trailer, né? Vocês me escutam? Sim, Sani. Tá. Tem ali no grupo, Tito, quer que eu veja? Já tá ali o link do trailer? Deixa eu achar aqui no grupo. Quem é que vai coordenar? Eu nem não lembro. Eu sei que tem a Natália e tem uma outra pessoa. Cleon. Leão, isso. Tá, já tá ali. Aí, Léo, tu que vai passar, tu que vai compartilhar as coisas, igual da outra vez. Pode ser, pode ser. Seria isso e mais alguma coisa ou só o trailer a princípio? Os convidados eu apresento e tu fala sobre o filme, né? A sinopse, tá. Isso. Primeiro vai ser o Cleon e depois a Nath. Isso. E eles a gente libera para explicar a dinâmica igual igual do último. Acho que sim, né? Tá. Então, quando eles aparecerem, a gente pode liberar. Tá mais sossegado do que da outra vez. Só tá nós três aqui. Uhum. É costume, é costume. Cris Barros não é, né? É só o Cleon e Natália, né? É. Então vou deixar, tem uma salinha de espera ali. A apresentação é o tu que vai fazer, Ti. Te dá boa noite. Tu que sabe. Natália tá aí já. Ó. Sabe. E Sani, vai estagiar semestre que vem, vai estagiar onde? Pretendo continuar. Pretendo continuar. Já é o específico ou não? Não, ainda não. Boa noite. Boa noite. E aí, Natália, tudo bem? Boa noite. Tudo, Nath? Tudo certo. Tudo. Cansada, mas estamos aí. Quase sexta, né, gente? Sexta. A sexta. Vamos lá, Nath. Último cine, Nath. Ah, que legal, é mesmo. Então vamos. Ah, é o último já? É o Pior que último, já gente. estamos na boca do balão. E Já, olha né? só, o último cine com maior inscrição que a gente teve. Foram 90 pessoas inscritas. Nossa! Eu não queria te deixar nervosa, assim, não era, Meu assim, Deus. né, assim, mas assim, teve uma alta procura, assim, geralmente a gente recebe, assim, uma demanda, assim, de 20, 25, então, Nossa, assim, que eu não sei o legal. que aconteceu, assim. Estamos bombando. O filme é o máximo, né? É, é. Tá, Nath, a gente sempre faz assim, não sei se tu já sabe como é o esquema dos outros cines, como funciona. Como? Pode me dizer. A gente faz as apresentações, eu leio a sinopse, a Sandra vai apresentar vocês, aí o Cleon entra com a falinha dele ali, uns 20 minutinhos para ele falar, aí tu entra com a tua, e depois a gente abre um espaço para debate, perguntas, para tu falar mais algumas considerações, enfim, para a gente contrapor ali o espaço para conversa, e é isso. Aí, quando... Sim, gente, nem vai ficar com esse todos 20, porque Olá. aí a gente pode conversar. Tá. Normalmente a gente avisa ali no chat, Nath, quando tá ali pelos 5 minutinhos, quando tá no final.
Tranquilo, tá. Qualquer coisa me interrompe, se que a gente fica concentrado ali, eu lendo, mas vai dar tempo, não é breve. Tá. Tudo Acho que claríssimo. Oi, Clarice. teu áudio não tá saindo, Clarice. Ah, Não, agora não. Tá. Agora foi, agora foi. Tá. Ficar perto do microfone. E aí, preparados? Estamos. Dessa vez estamos. Dessa vez. Não, mas da outra vez também foi bom. Foi tranquilo. Foi Foi. ótimo. Mas achei boa a ideia de vocês fazerem esse checklist, vamos dizer assim. E tem uma turma inscrita, né? Tu ficou sabendo, Natália? é. Hã? Eles acabaram de me falar que foi o que teve maior procura, que legal. Boa, boa. Aí eu comentei, o filme é um máximo, né? É o máximo, né? É o máximo. Eu tava para ver há um tempão daí. Aham. Muito Aqui legal. em casa fez um sucesso também. Paciente minha tinha trazido, eu até vou comentar isso, né? De paciente falar, né? É muito legal Sim. isso. Uhum. Acho que o Cleon não entrou ainda. Não sei se querem falar Eu alguma posso coisa com falar ele. com Alguma ele coisa assim. aqui, se ele quer entrar. Tu conseguiu contato com ele, Sani? Aham, falei com ele agora há pouco. Acabou. Cleon Cerezer. É, Terezar. eu acho Isso, que é Cerezar. Cerezer. Eu não sei falar o É Cerezer sobrenome, vou aqui. perguntar também. Terezar. Cerezer, né? Não, Cerezer. confirma com ele, até onde eu sei. Mas vamos falar com ele. Boa noite, Cleon. Estás aí? Pessoal, vocês vão ir aceitando depois? Como é que é as pessoas? Isso. Eu vou aceitar. Quando passar ali pelas 8, eu começo a aceitar o pessoal para entrar. Antes, assim, foi só pra gente se organizar um pouco, sabe? Depois Uhum, a gente já começa a aceitar. tá. Léo, tu já tá com os slides, né? Ou tá com a Sani? Não tô. Tá mutada essa ali. Pessoal, boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi, tudo Olá, bom, Clarice? tudo bom, Cleon? Tô resolvendo uma questão da minha câmera. Tudo ótimo. Vou resolver uma questão da minha câmera aqui, que eu tô num outro computador e Tá já bem? já falo com vocês. Tá. Coloquei no grupo, Léo, tu recebeu? Vê se tá. Peguei aqui agora.
Acho que eu vou admitindo o pessoal já, assim, o que vocês acham? Uhum. E aí, Cleon? E aí, Quanto Cleber? tempo? Pois é. Quando eu vi teu nome, eu disse, bah, que legal. Excelente Ah, reencontro. é isso aí. Muitos anos, né? Muitos anos. Como é que tu É, tá? tudo certo contigo. Tudo tranquilo. Sigo aqui no litoral. Tá. Uhum. Essa é uma atividade do estágio básico que eu estou coordenando na Horizontes. Essa turma que te convidou aí. Mas sim, sim, legal o convite. A Renata pegou todo o contemporâneo da nossa época e levou para a clínica Puxou o dela. contemporâneo. É isso aí. Tem mesmo. Esses são teus coordenados aí. É, a minha turma aí, meus estagiários. Não que eu seja antigo, mas eu via Clarice fazer estágio. Sim, tu me viu mesmo. É verdade, Cleo. Esperar mais uns 3 minutinhos? O que vocês acham? Como é que estão Bom, as coisas aí, Leonardo? Tem gente querendo entrar? Como é que Não, tá? eu tirei a sala de espera, agora as pessoas entram direto, né? É, já. Agora tá. A gente pode ir começando a introduzir, quem sabe, o trailer, Clarice, e a Eu acho que a sinopse. gente espera até as 8h05, né? Para dar, o pessoal vai isso. entrando. 5 E aí a minutos gente começa. protocolares. É, a turma aí se acomodando aí. Aproveite e vocês se apresentem aí, estagiários da Clarice. A gente Estagiário da conhecer um Clarice. pouco, a gente conhecer um pouco vocês aí. Boa noite, Cleon. Eu sou a Sani. Estou falando contigo ali. Aham. Cheguei a falar contigo no Whats. Estou estagiando meu primeiro estágio na Horizontes ali. Sou do estágio básico, junto com os demais. Boa noite, Obrigada por Cleon. aceitar nosso convite. Boa noite, Cleon. Eu sou o Thiago, também sou do estágio básico, também faço estágio ali com a Sani, também sou supervisionado pela Clarice. Também obrigado pelo convite. Quando vocês falam em estágio básico, aí o estágio básico é o quê? Para eu traduzir na minha formação aí. No meu caso e da Sani, a gente faz psicopatologia, né? Sim. Ele engloba
O estágio básico que as faculdades hoje dizem ali seria observação, intervenção, psicodiagnóstico e psicopatologia Sim, sim, dentro da entendi. e a nossa psicopatologia esse semestre. Ah, legal. Eu não sou estagiário, mas eu já fui. Então, acho que sou um pupilo da Clarice. O Eu tô no Leonardo último semestre agora. já é monitor de estágio, né? Quase se formando. Legal. Isso é o quê? Meio do curso, estágio básico? Quinto semestre? Depende de cada faculdade. Nós temos 4, né, Ti? Nós estamos no estágio básico 3, e depois vem o estágio clínico, né? Que daí tu pode começar a observar, a aprender com supervisão. Eles têm vários estágios básicos, Cleon. Sim, entendi. Algumas faculdades, a Ritter tem, não sei, uns 4, 5 estágios Ao básicos. total são 8 com os específicos, mas são 4 básicos e 4 específicos da Uniriter. Na minha época tinha prática de psicopatologia no quinto semestre, aí depois tinha prática de psicodiagnóstico, que era no sexto, no sétimo, e tinha uma outra prática também. Acho que estamos no horário agora. 8 e 5. Isso aí. Podemos indo, pessoal. Boa noite a todos, ao Cine, mais um Cine, o último Cine do ano. Então, o Cine está sendo organizado por nós, estagiários do básico ali da Clínica Horizontes. Sejam bem-vindos. Agora, daqui um pouquinho, o Leonardo ele vai passar o trailer. Em seguida, eu vou apresentar os convidados, que é o Cleon e a Natália. Aí eles vão comentar e depois está aberto para essa troca. Sejam bem-vindos. Bora lá. Eu sou Mei. Eu visto o que eu quero, falo o que eu quero todos os dias, sem exceção. Eu sei, é muita coisa, mas eu não posso vacilar. Je veux fromage blanc. Tem que ter foco, certo? Fortão! Esse vai ser o melhor ano de todos e nada vai me atrapalhar. Isso aí! Do mesmo estúdio de Divertidamente e Os Incríveis. Mei, o café tá pronto. Tô indo. It's gonna be me. Tudo certo aí? Sou um monstro vermelho nojento. Não olha pra mim, sai de perto. Isso já aconteceu antes? O que você disse? A nossa ancestral tinha uma conexão mística com os pandas vermelhos. Tá de brincadeira comigo? Essa peculiaridade já existe em nossa família. Em breve. Você tá tão fofa. Demais. Sempre quis uma cauda. Eu sou uma aberração. Te amamos, May. É a nossa garota. Uou. Você voltou. Qualquer emoção forte Isso! vai libertar o panda. Abby, agora vai. Libere. Sabe o quanto é arriscado? Vai ser consumida pela fúria e o panda vai dominar. A sua fera. Ai, meu Deus. A vida toda eu fui a perfeitinha May. Mas parece que eu gosto da minha nova versão. Ah, mamãe, olha. Não, May. Red, crescer é uma fera. Em março de 2022. Então tá.
Vou apresentar, então, aqui os nossos convidados. Vou começar pelo Cleon. Eu não sei se vou falar certo, é Cerezer. O Cleon, ele é psicólogo clínico, ele é especialista em psicoterapia psicanalítica, ele é ex-vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, psicólogo escolar e educacional na Secretaria Municipal de Educação de Capão da Canoa, membro dos seminários da Unica de Porto Alegre, editor da Rabisco, revista de psicanálise, e autor de livros e artigos, e membro do board latino-americano de Winnicott. Temos também a Natália. A Natália ela é graduada em Psicologia pela FADERGS, psicoterapeuta de orientação analítica pelo Instituto de Ensino Horizontes, pós-graduanda em Psicanálise Contemporânea pela PUC e coordenadora de seminário de estágio no Instituto Horizontes também. Sejam bem-vindos. Cleon, vou lhe passar a palavra. Obrigado, Sanei. Obrigado pelo convite, né? Contato aí com a Sana e com a Marta, né? Que fez todo a aproximação, na verdade, né? Feliz em poder estar dividindo esse momento com vocês e estar conversando sobre esse tema tão interessante, né? Tão legal, assim. A pronúncia do meu sobrenome está perfeita, Sani, tá? Cerezer, é isso mesmo, tá? E falar de adolescência, né? Que foi como eu entendi o filme, né? Acho que a gente já quer que eu comece? Vai apresentar a Natália primeiro? Como é que vocês pensaram na dinâmica aí? Vai apresentar antes dela falar? Não, vai tu mesmo. Cleon, pode fazer a tua fala e Então, depois vai a... me avisem acerca do tempo aí, né? Por favor, né? Em torno de 20 minutos, né? Foi o que a gente combinou, né? Me avise em relação ao tempo, né? Eu vou controlando aqui, mas me avise, não quero me estender, tem em respeito ao público e em respeito à colega também que vai falar. Então, a começar, né, por esse nome do filme aí, né? Então, assim, eu não sei de onde é que os tradutores são tão criativos que colocaram que, né, crescer é uma fera. Talvez uma tentativa de fazer uma leitura do que aparece, né, no filme em si. Mas se a gente pegar a tradução do inglês, e eu sempre que eu fico em dúvida, eu gosto de ir atrás dessas informações, né? Ele é a tradução, o inglês é turning red, né? Se tornando vermelho, né? Isso seria o nome original do filme, que eu acho que dá uma outra cor para nossa fala, né? Eu sei porque eu faço isso também, né? Eu sou um leitor bastante assíduo da obra de Winnicott. Quando fico insatisfeito, até fui atrás de um texto do Winnicott em relação a isso, e a própria tradução, né, sobre a questão da adolescência do Winnicott, a tradução da Martins Fontes foi dizendo que transpondo a zona de calmarias, né? Então, assim, para mim uma infelicidade, né, de chamar de adolescência transpondo uma zona de calmarias, quando na verdade tem a ver justamente com o que no sentido original do inglês, né, struggling through the doldrums, rompendo, né, seria rompendo com a inércia, rompendo com o tédio, rompendo com a monotonia. E aí então vem a nossa personagem, né, Mei Mei, uma adolescente canadense de 13 anos que mora no bairro chinês, né, de Toronto, e inaugura na casa dela, ou inaugura na vida dela, né, o que parece ser, no primeiro momento do filme, parece ser o que chegou a menarca, a primeira menstruação, chegou a espinha no rosto, né, o que ela está identificando como vermelho. E aí a gente pegar até fui ver se o simbolismo do koala vermelho tinha alguma coisa a ver, não até onde eu consegui entender a questão do filme, e eu não consegui não ver o koala vermelho como a própria adolescência, né? Então, assim, todo o movimento adolescente desta menina, dessa protagonista, digamos assim,
que a partir disso ela rompe, né? Como apareceu ali no trailer, né? Eu sempre fui a certinha, então ela faz, né? Deu vontade de jogar uma bola porque ela ficou com raiva, ela jogou, né? Então assim ela faz todo um início de adolescência, né? Talvez que a gente tem lá, né? Conforme o Peter Bloss, que é um autor bem tradicional da adolescência, mas nesse ponto eu acho que ele ainda é muito fiel ao que realmente significa adolescência. A adolescência, para o Peter Bloss, ele é separada em três etapas, né? A adolescência inicial, a adolescência propriamente dita, que é a fase intermediária da adolescência, né? Alguns chamam de adolescência intermediária, e a adolescência final, que seria o momento né, de já ir nessa transição. Inclusive o livro do Peter Bloss é esse, né? Transição adolescente, em que essa criança faz a transição, né, para a vida adulta. A adolescência inicial, a gente poderia entender esse momento de puberdade, de transformações culturais, embora a gente venha acompanhando que muitos pré-púberes, né, crianças ainda, 9, 8, 9, 10 anos, já estão com comportamentos bastante semelhantes ao que era a adolescência. Então, assim, o que no Brasil, na lei brasileira, diz que a adolescência se estabelece entre os 12 anos, isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre os 12 anos e os 18 anos, a gente sabe que é muito antes dos 12 anos, que já começa um movimento adolescente, cultural, mesmo que não tenha tido a puberdade ainda, das transformações corporais. E a Organização Mundial da Saúde vai dizer que é o período compreendido entre os 10 e os 20 anos, né, o período adolescente. Então, nesse mesmo sentido, né, então a adolescência ela vai começar, esse movimento cultural, assim, sociocultural, corporal, biológico, né, biopsicossocial, vamos dizer assim, vai começar em torno dos 10 anos e, digamos assim, iria até os 20, 21 anos, que é onde o Peter Bloss demarcou, né, como adolescência final, entre os 18 e os 21 anos. O que a gente vem acompanhando, né, até pela nossa aumento de longevidade, né, que a adolescência está se expandindo, né, por uma série de fatores. Então, hoje a gente tem adolescentes de 30, 35 anos, né, em termos de funcionamento, né? Isso é meio polêmico e meu objetivo aqui não é só apaziguar o pensamento de vocês e traduzir um filme, e sim poder criar alguns incômodos para que a gente possa ter um debate caloroso, né, depois das nossas colocações. Então, acho que é importante situar a transição adolescente num momento, começa no biológico, vai para a adolescência propriamente dita, que é a fase da rebeldia, e aí vem outros autores clássicos, né, a Armila Berasturi e o Maurício Nobel, que vem falar sobre a questão dos lutos da adolescência, quando eles deram o nome de um título de um livro, né, o título do livro deles foi Síndrome Normal da Adolescência. Algo que é semelhante a um quadro patológico, porque a gente poderia listar uma série de sintomas como uma síndrome, né? Uma síndrome tem uma lista de sintomas para configurar síndrome, e eles chamam de síndrome normal da adolescência, né? Eles fazem uma linguagem ambivalente, ou diria, melhor dizendo, paradoxal, para dizer precisa passar, né? O próprio raiz etimológica da palavra adolecer tem a ver com adoecer. É um estado de adoecimento normal, transitório, que todos nós passamos. Transitório é importante, né? Tem algumas pessoas que se identificam com a adolescência e nunca se tornam adultos, né? E isso me preocupa. E aí a Mei tem uma mãe, né? Uma mãe, não sei, não conheço muito a cultura chinesa, se alguém conhece talvez possa colaborar na hora do debate, mas uma mãe extremamente, né, excessiva no cuidado, né? Eu diria assim, até tóxica em relação à questão do cuidado, né, do super cuidado, que é algo que a gente observa muito hoje em dia também, né, em alguns casos, né, o excesso de negligência em algumas famílias e o excesso de cuidado, né, eu diria uma certa toxicidade do cuidado, que foi o que a nossa protagonista sofria nas mãos dessa mãe. E aí, né, uma grande ansiedade de separação, principalmente por parte dessa mãe, né, tanto que a menina faz
naquela cena do banheiro, né, em que é o primeiro vermelho na vida dela, que a gente poderia pensar, como eu disse, o vermelho da espinha no rosto, o vermelho da menstruação, o vermelho de um grito de raiva, de um rompante hormonal transitório. E a mãe aparece lá na janela da escola com um pacote de absorventes, né, envergonhando, digamos assim, ela e os colegas, se criando uma cena constrangedora, então, dessa coisa da toxicidade do cuidado que fica bastante evidente nessa cena. E a ansiedade de separação desta mãe, né? Então, assim, a gente fala de ansiedade de separação de uma criança de pré-escola que não consegue se separar da mãe para entrar na escola, mas principalmente a gente diz que uma ansiedade de separação, por ser uma separação, é uma ansiedade dos dois lados, né? E não é inevitável e invariavelmente quando a gente vai tecnicamente intervir na clínica, a gente tem que perguntar para a mãe, né? Como é que foi o teu processo de separação com a tua mãe? Como é que foi a tua adaptação na escola, a primeira vez que tu foi na escola? E às vezes as mães, né, quase que se jogam para trás e dizem, bah, né? O que que tu me fez lembrar? Então, assim, aí fazendo outro link, né, com algo muito estudado, né, na minha época lá no contemporâneo, fazendo um link assim com o que a gente chama de herança transgeracional e cultura transgeracional, porque aparecem ali, né, a mãe da mãe, a avó da Mei e a própria mãe em relação à sua mãe. E aparecem as tias ali como coadjuvantes, né? Todo mundo revive a sua adolescência, aquele quadro, né, em que estão todas ali naquele templo, o templo está sendo destruído e elas estão ali fervorosas, todas elas viraram koala vermelho. É um momento de revivência da adolescência, né? Então, assim, quando tem um adolescente em casa, todo mundo adolesce, né? Toda a casa adolesce, né? Até no ciclo vital familiar, quando deixa de ter uma criança, ou quando uma criança se torna adolescente, essa família também, muito provavelmente, né, num cenário standard, digamos assim, vai estar num momento adolescente também do seu percurso, né, de vínculo, de união entre esses pares, né, que proporcionam o cuidado deste adolescente. Então, em termos de revivência de adolescência, fica bem evidente nessa cena, na minha leitura, né? E algo talvez bastante... E é legal a gente ter o material do filme, porque o material do filme ele possibilita a gente fazer um atalho para os conceitos que depois, eventualmente, na trajetória de vocês, como alunos, como profissionais, como futuros colegas, né, ou como já colegas, a gente consegue, às vezes, plasticamente identificar um conceito quando aparece uma determinada cena, né? Essa cena da revivência da adolescência de todas aquelas mulheres, através da vivência da adolescência da Mei. E a gente tem, né, na questão da transgeracionalidade, de que os movimentos psíquicos de adoecimento ou de cura ou de saúde, há um posicionamento de que é necessário em torno de 3 gerações, né? Então, quando esta avó cuida desta mãe, essa mãe sai exatamente a essa avó e cuida da Mei da forma como cuidou, quando a avó vê a Mei naquele momento de explosão, né, hormonal, de raiva, de adolescência, digamos assim, há uma troca de olhares entre a avó e a mãe, e a avó parece que sinaliza para a mãe assim, deixa, né, tipo, segura a tua onda e deixa, vamos ver o que vai acontecer. E a Mei consegue viver, né, diferente da mãe, a sua adolescência, né? Então ali aparece a questão dos ídolos, né, a boy band ali, né, a questão da banda de meninos, né, que sempre foi algo que existiu desde os Jackson's 5, que eram 5 homens, né, lá nos anos 70, até passando aí por, né, na minha adolescência, os Menudos, e depois teve no Brasil Dominó, Tremendo, né, Restart e outros. Esse dia eu estava tentando me lembrar de um outro, né,
e New Kids on the Block, era o que eu estava tentando lembrar. Então, assim, eram as boy bands no sentido de um idealizado, né, do amor platônico, né, primeiro a partir do corpo, e depois de algumas declarações importantes, polêmicas, né, que essa boy band poderia vir. Então, se a gente fosse, né, já indo para uma questão mais de encaminhamento para o final da minha contribuição com vocês, destacar isso, né, essa questão da ruptura das 3 gerações, e tem outros filmes bem interessantes para a gente poder fazer esse tipo de leitura. Eu diria assim que lá se a gente fosse de uma forma muito pretensiosa, resumir numa palavra o que é a adolescência, assim, mas muito pretensiosa mesmo, a gente diria que essa palavra é identidade, né? Então, o Erik Erikson vai falar que é o momento de crise de identidade, né? Mas a adolescência, de uma forma bem resumida, uma palavra só, é identidade. É um momento de experimentações, muitas experimentações, e que tem a ver, né, justamente com a questão da consecução da identidade. É um momento de testar uma série de coisas para assimilar, ou para constituir, ou para fazer, ou para desfazer movimentos ou consolidação de questões identitárias. O ambiente na volta, o ambiente cuidador, o ambiente, né, que acolhe esse adolescente, se a gente de uma forma também muito pretensiosa fosse dizer ou fazer algum tipo de recomendação, um tipo de orientação, né, para uma família que tem adolescentes, a gente diria, pretensamente numa palavra, seria flexibilidade. Flexibilidade não pode ser associada com permissividade, com sem lei, sem regras, né? Pelo contrário. Flexibilidade significa tudo que na infância eu dizia, vai dormir porque é hora de criança dormir, não serve mais, né? Vai dormir, tu não manda em mim, não sei o que, né? Antigamente tu me mandava dormir, agora eu tenho meus direitos, amanhã eu não tenho aula, então eu posso dormir até mais tarde. Então, assim, vamos negociar, vamos conversar, me convence disso. Quero fazer uma tatuagem, mas eu sou contra, mas eu quero fazer, o corpo é meu. Então tá, então me convence que tu quer fazer uma tatuagem, porque vamos conversar sobre isso. Não simplesmente dizer, eu sou teu pai, tu não vai fazer e pronto, acabou. Né? Então, assim, essa questão da flexibilidade, porque com flexibilidade tu vai conhecer o teu adolescente, ele vai se dar a conhecer, ele vai se contradizer nas suas argumentações, né? Porque lá no período do desenvolvimento cognitivo do Piaget, chegar no adolescente, chegar nos 12 anos, é chegar no período das operações formais, onde todo, né, a questão da abstração, ela fica fica a mil, digamos assim. Então, a primeira paixão na adolescência é justamente porque a capacidade de abstração é espetacular, porque pela primeira vez se experimenta a capacidade de abstração no seu pleno, né, exercício. O raciocínio hipotético dedutivo, que a gente tanto usa para a nossa ciência, ele se estabelece justamente no período das operações formais, onde a gente chega no platô, digamos assim, do nosso psiquismo com relação à aquisição em termos de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget. E, então, assim, um adolescente de 14 anos que diz, eu estou sofrendo por amor, né? Vocês podem ter certeza que ele está sofrendo, e eu diria muito, e por amor, porque isso é muito intenso na vida dele. E eu desafio aos que já foram adolescentes, já tiveram 14 anos, se não sofreram muito e por amor nessa idade, né, inesquecivelmente. Então, assim, talvez, né, a questão dos lutos que eu citei, que eu não referi para não deixar perdido em termos de conceito, é o luto pelo corpo infantil, luto pela identidade infantil, né, e luto pelos pais da infância, né? Então, assim, invariavelmente, né, vocês viram ali a questão do grupo de meninas também, né? O quanto a identidade, retomando a questão da identidade, a identidade na adolescência ela se dissolve em grupos, e por isso que o grupo é tão forte. Então, assim, um grupo de adolescentes, né, na minha época, hoje não se faz mais isso, mas um grupo de adolescentes, na minha época, andava pela rua e começava a apertar em todas as campainhas e interfones para ver o que acontecia, né? Se eu saísse na rua com a mesma idade, no mesmo momento e fizesse, eu não faria isso,
para mim era ridículo fazer isso sozinho. Agora, em grupo, a identidade se dissolve e aí eu consigo fazer coisas que eu nem imagino que eu sou capaz de fazer. Por quê? Porque eu tenho essa sensação de que a responsabilidade não é toda minha, é o grupo que está fazendo, né? E o quanto que essa identidade grupal ela é mais importante, eu digo, ela se sobrepõe à identidade individual e por isso que o grupo é tão importante nessa fase da vida, né? E a questão da satisfação imediata, né? Então, assim, toda e qualquer tentativa com um adolescente dizer, olha, tem que esperar, tem que fazer a faculdade, depois da faculdade fazer o pós-graduação, aí vai começar a aparecer teu emprego, daí tu vai começar a ganhar dinheiro, daí tu vai começar a ter realização profissional e tal. Não, não, né? Eu quero uma coisa agora, eu quero fazer isso porque eu descobri que eu fizer, né, aplicação na bolsa, o fulano enriqueceu, o fulano virou influencer e hoje tem 30 mil na conta. Então, assim, é tudo satisfação imediata. Cabe a nós, adultos, e aí o Winnicott colabora com adultos tranquilos, né? Já estou estourando o meu tempo, mas o conceito de adultos tranquilos para poder mediar a relação com o adolescente, cuidar desse adolescente e possibilitar ele, né, esse embate entre o mundo adulto, né, sair desse mundo infantil e poder, de forma mediada e não tão imediata, né, experimentar, fazer essa experiência em relação ao adolescente. Para terminar, então, uma vez que eu escrevi um texto que se chama O Percurso da Adolescência nas Curvas da Estrada de Santos, eu peguei a letra da música da Estrada de Santos, que é do Roberto e do Erasmo, né? E que ele vai falar lá, se você pretende saber quem eu sou, né? Fala da questão da identidade, né? Eu vou te dizer. Daí ele pega a curva da Estrada de Santos, para quem conhece, né? De São Paulo até Santos é extremamente uma descida de serra, extremamente curvilínea, numa daquelas curvas, e a música fala, se uma dessas curvas eu me perder, eu morro, né? Então, assim, o percurso da adolescência, metaforicamente, é muito parecido com as curvas da Estrada de Santos. Se numa dessas curvas tu te perde, né? Porque o prazer da adolescência é tu tomar teu primeiro porre, tu fumar teu primeiro baseado, experimentar alguma substância psicoativa, é tu andar a 160 por hora numa estrada, né? Se uma dessas situações fazem com que tu se perca na curva, né? Tu pode, né, tá cometendo alguma coisa muito grave contra ti, perdendo a tua própria vida. E aí no final da música ele diz, né, que passou pelas curvas da Estrada de Santos e são curvas que eu nunca mais vou passar. Então, assim, ele realmente saiu da adolescência, ingressou no mundo adulto e o que ficam são as boas lembranças, né? Então, acho que assim, para colaborar nesse recorte, né, e nessa observação em relação ao turning red, né, o tornar-se vermelho, e o quanto a gente deve carregar, né, da nossa adolescência para a nossa vida. Depois a gente pode entrar em outras searas aí, vamos escutar a Natália. Tá bom? Muito obrigado de novo pelo convite e bom estar aqui com vocês. Obrigado, Cleon. Nath. Agradecer também o convite em especial aí desse pessoal do estágio tão querido, né, que a gente vem juntos ao longo do semestre. Eu preparei aqui algo para hoje, eu vou lendo, vou falando e depois a gente pensa junto, tá? Então, vamos lá. No início desse ano, eu ouvi de uma paciente minha, de 12 anos, que eu precisava ver o filme Red. E ela disse para mim, Natália, tem tudo a ver comigo. Recentemente, então, né, que eu fui convidada aqui para falar nesse evento, eu pensei, bom, tá na hora de assistir. E eu me deparo com a história da May, de 13 anos, que poderia facilmente ser a história da minha paciente ou de qualquer outro jovem que chega, então, na pré-adolescência, né? Logo no início do filme, a May anuncia a regra número 1 da família dela. Honre aos seus pais. E aí ela continua dizendo, que eu achei interessante, ela diz assim, bom, se a gente levar isso a sério demais, a gente pode acabar não honrando a si mesmo. E aí eu penso que, bom, acho que esse é um grande desafio da adolescência, né? Conseguir se equilibrar entre esse desligamento da autoridade parental e a necessidade de estar perto daqueles que dão segurança para esse jovem. A gente ouve muito falarem, né? Bom, antes de vir a tempestade, geralmente vem a calmaria. E eu acho que, de fato, no início, e mostra ali no filme, né? A família funciona muito bem.
todos têm os seus papéis bem estabelecidos, a May aparece ali ajudando a mãe nos cuidados com o templo, a família cozinhando junto. A May é uma ótima aluna, é uma filha que não traz preocupações. E aí uma pequena fala da mãe ali que vai contra o que a May está sentindo ou pensando, apesar de um desconforto, rapidamente ela deixa de lado. Assim, ela pensa, bom, não tem importância, né? Se a minha mãe pensa assim, esse deve ser o certo. Afinal, a May, nesse seu papel de filha perfeita, mantém o reasseguramento narcísico dos próprios pais. Porém, isso dificulta o seu desenvolvimento emocional, né? Uma vez que impede ela de manejar essa agressividade para conquistar a sua autonomia. Entretanto, eu acho que já tinham alguns sinaizinhos que estavam acontecendo por ali, né? A May, ela se sentia adulta, se sentia independente, afinal de contas, ela tinha 13 anos. Ela fala, até a minha carteirinha do ônibus está aqui, ó, comprovando, né, o tanto de madura que ela é. Ela tem um grupo de amigas, eles têm um jeito de conversar entre si, e quando as amigas manifestam, assim, alguns olhares para um menino da vizinhança, a May não vê graça nenhuma, não entende aquilo, né? Para ela, nada se compara aos meninos da banda preferida dela, aqueles que estão longe, que são perfeitos e que são idealizados. Muita coisa acontecia nesse momento, porém, ainda existia um certo equilíbrio entre a família e ela, uma certa previsibilidade. E depois de uma briga com a mãe, né, em que ela se sente culpada aí por desapontar a sua genitora, a May tem um sonho, com todos os aspectos que ela não conseguia mais esconder. A sexualidade, o crescimento e a desordem. E quando ela acorda, no dia seguinte, ela é um panda vermelho. E eu acho interessante a gente pensar, então, que a primeira aparição dela como esse panda é depois de um sonho, né? O inconsciente encontrou espaço para emergir. A mãe dela precisa lidar com o fato de que a filha está crescendo. E ela se encontra totalmente atrapalhada com isso, né? O que é comum entre os pais de adolescentes. Nos primeiros momentos, como panda, a personagem vai entendendo como controlar. E ela percebe que cada emoção muito forte, esse panda surge. Que tarefa difícil, né, gente? Como que ela vai conseguir estabilidade e equilíbrio aos 13 anos? Inicialmente, o panda representa caos, confusão, bagunça. O que ela quer é se livrar dele. E ainda tem de lidar com o fato de que para sua mãe é difícil ver ela daquele jeito. E, na verdade, o que está refletido nessa transformação da filha é a lembrança da mãe, né, do próprio panda que um dia ela foi. E eu penso que nós, enquanto terapeutas, né, na tentativa de ajudar os pais na adolescência dos filhos, a gente tenta fazer eles entrarem em contato com a sua própria adolescência. E eu percebo a dificuldade nessa reconexão, né, naquele fato que é óbvio, né, eu também passei por isso. E aí é informado a May, então, o segredo que as mulheres da família materna guardam por anos. Um segredo que traz à tona, então, a questão da transgeracionalidade, né? Esses aspectos que são repetidos por gerações na tentativa de encontrar uma possibilidade de elaboração. O não dito produz falhas no processo de transmissão psíquica entre as gerações e que contribui, portanto, para a formação de fantasmas que vão impedir esse processo de historização do sujeito e de reorganização psíquica, né? Que já é um trabalho bastante difícil na adolescência. Então, vamos voltar para o panda. A família informa, então, a May que tinha uma possibilidade desse panda ir embora, que era preciso fazer um ritual numa determinada época do ano para que o panda fosse embora. E de forma muito significativa, o animal ia ficar guardado num amuleto, né, que cada mulher da família levava, então, junto ao pescoço. Eu penso nesse ritual o equivalente ao recalque. E a gente sabe que esse processo fracassa, né? As nossas poltronas e os nossos divãs estão cheios de pandas por aí. Nesse processo de se tornar adolescente, a May, então, vai encontrar, como o Cleon falou antes, os lutos da adolescência, né? Então, ela tem que renunciar ao seu corpo infantil, os pais dela não são mais os mesmos, agora eles têm falhas, e a sua identidade infantil está abrindo espaço para uma necessidade de uma nova definição de si mesma, né? De quem que ela é, quem que ela quer ser. E aí a gente tem a chegada da avó da May, né? E essa chegada da avó mostra a sua mãe enquanto filha, né? Assustada e obediente. Em conversa com a avó, essa diz para May que o panda fez ela e a sua mãe se afastarem. E agora, né? Será que se a May mandar esse panda embora, ela vai se afastar da mãe? Quanto medo, quanta ambivalência tem nesse momento. A questão da importância das amizades, né, da identificação com os pares, aparece de uma forma muito legal no filme,
porque ela descobre que pensar nas amigas ajuda ela a voltar à forma humana, né? A domesticar esse panda aí. E as amigas aceitam esse panda desde o início, né? E essa identificação com o grupo, então, traz a possibilidade de projetar aspectos que ela não tolera em si, assim como compartilhar de todas as inquietações, né? E também serve, então, como um substituto daquele vínculo objetal primário, no caso dos pais, né? E à medida que o tempo passa, a May vai aprendendo a conviver com o panda dela. E utiliza dele em muitas situações, né? Abre espaço, então, para que pequenas transgressões ocorram, para desobedecer à mãe, aspectos comuns e necessários na adolescência. E, por fim, chega o dia do ritual. E aqui, a importância do pai da May, né, gente? Até então, ele era uma figura apagada, aparecendo pouco, afinal de contas, essa mãe não dava espaço para ele aparecer, preenchia. E ele se torna importante porque ele consegue enxergar a May, né? E através de uma conversa, ele valoriza o panda da filha. A May não leva o ritual até o fim, escolhe por não abandonar o panda dela. E eu acho muito legal aquela luta final, né? Entre o panda da mãe e o panda da filha. Cheio de simbolismo, cheio de significado. Os tamanhos diferentes do panda, né? A mãe enorme, a raiva não era mesmo, né? Quanta agressividade tinha naquela mãe que não pôde viver a sua adolescência e que teve que esconder os seus aspectos hostis para parecer uma filha perfeita. Estavam em jogo ali duas crianças, a que a mãe da May foi um dia e a que a May estava tentando abandonar, e mais duas adultas, a que a mãe da May era hoje e a que a May estava lutando para poder se transformar. Acho que tudo que precisava ser dito veio à tona, claro que muita coisa ainda ia ter que ser dita, né, ao longo que a May fosse crescer. É preciso alguma briga para poder crescer, e ela não precisa ser perfeita para ser amada, né? O reconhecimento da mãe dela ajuda nesse processo. A May não abandona o panda dela, ela faz parte dele e sempre vai ser, acho que de cada um de nós. Os processos continuam, algumas brigas vão ser necessárias e nem todo o desconforto vai ser evitado, né? Mas a vida segue se fazendo presente. Isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Natália. Muito obrigado, Cleon. Bom, acho que vamos abrir, então, espaço para a gente comentar mais um pouco do filme, para vocês fazerem perguntas também, se alguém quiser contribuir também. Para falar alguma coisa, alguma questão que tenham para os convidados também. Enquanto vocês vão pensando um pouquinho, eu vou trazer uma curiosidade que eu fui atrás sobre a diretora do filme. Ela já tinha feito outro curta, né? O Bal, que também trazia uma relação entre mãe e filho, só que de uma forma metafórica, com bolinho, aqueles bolinhos chineses, porque ela é chinesa, e eles migraram para São Francisco, e por isso que tem essa leitura do filme, né? E ela teve essa relação realmente com a mãe, né? E essa coisa da arte imitar a vida, de tentar elaborar. E ela foi a primeira mulher a dirigir um filme dentro da Disney, sozinha. E fiquei pensando isso, essa tentativa dela de elaborar isso, né? E o pai, justamente, foi quem incentivou ela. Ali até a Natália comenta, né? Do pai, como ele teve essa força no final para lutar contra esse panda. E foi ele que incentivou ela a fazer o filme mesmo. E aí, então, nela, né? Sim. Uhum. Oi, boa noite. Oi, Sara, pode falar. Oi, eu assisti esse filme. Primeiro, boa noite, gente. Meu nome é Sara, como vocês estão? Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu tô aqui. E, assim, eu já assisti esse filme, certo? Umas 2 vezes. E eu achei até interessante vocês terem citado. Eu quero ver esse curta depois vocês escrevam no chat, porque eu quero ver esse curto também
parece que são representados por onigiris, né? Eu vou querer ver. Eu acho que esse filme não é só sobre o crescimento da May, mas também é sobre um crescimento da mãe dela. Porque aí nós notamos que a dependência emocional da mãe é maior do que a da May. Ela é mais dependente da May do que a May dela, né? Ela quer crescer, ela quer ter a independência dela, certo? E talvez eu imagino que a mãe queria que ela tivesse uma independência, mas não estava preparada para isso, certo? É uma coisa que acontece na adolescência de praticamente todo mundo. E eu acho muito importante isso estar sendo representado no filme, porque geralmente, principalmente Disney, né? Antes era só contos de fadas, né? E essa exploração de sentimentos e de conflitos, né? Nós vemos também em Encanto, né? Que a avó não aceitava a neta não ser tão excepcional quanto o resto da família, né? Nós vemos também em Viva, em que o menino também queria ser diferente da família, e a família não aceitava, né? Ele era, como dizem, a ovelha negra, né? E isso tem sido muito explorado na Disney ultimamente, e eu acho isso muito, muito incrível, né? E se precisar assistir outra vez esse filme, eu vou assistir porque nossa, é uma representação maravilhosa, principalmente na luta final, né, que ela tá, olha só, lutar contra os próprios pais, né, que a gente sempre fala, honre seus pais, honre sua família, isso é representado no filme também, né, porque eles honram os antepassados deles, né, mas até que ponto até que ponto significa honrar a família, né? Será que a mãe dela imaginava que ela está querendo ser independente, ela não estaria honrando a família, estaria envergonhando a família por querer ficar com o panda? Então, não vejo a mãe dela como uma completa vilã, porque no filme nós vemos que ela é uma vítima também, e imagino que é assim dentro de várias outras gerações, e ela foi a primeira a querer ficar com o panda, a primeira a se rebelar, certo? Então, eu gostei. Eu não sei concluir a minha fala, mas vou deixar aí com vocês agora. Obrigado, Sara. Natália, Cleon, querem fazer algum comentário em cima? O link que eu fiz, né, quando fala sobre essa batalha final, né, que eu achei, além dos aspectos que a própria Natália já pontuou, mas quando a Sara fala sobre isso, eu me lembrei do que a gente chama de, né, conflito entre gerações, onde tu começa a te diferenciar, né, como adolescente, a pensar diferente, a te nutrir de outros conceitos e de outras fontes, e invariavelmente vem o embate com a geração que está te cuidando, né? Seja quem for o teu cuidador, vai haver um embate. E a questão não é quem ganha a discussão, a briga, né? Então, assim, até briga ninguém ganha, né? A briga, ela é uma demarcação de diferenças. Então, tu demarca a diferença e depois disso, né, se tratando de pessoas saudáveis, tem tudo para isso se integrar na experiência de cada um ao seu modo. Então, quando essa mãe, né, olhada por essa avó, repensa a sua postura com relação a Meimei, né, e não diz assim, não, eu não estou sendo desonrada, minha filha está crescendo e talvez eu não tenha né, com toda essa raiva que eu carrego, eu tenho que dar conta e eu não estaria desonrando a minha mãe fazendo, né, esse embate, né, entre gerações, entre diferenças em relação a isso. Então, acho que assim, os sentimentos amorosos e os sentimentos hostis, né, fazem parte de toda a personalidade. Então, eu tenho que integrar isso dentro de mim. Então, eu posso dizer, né, o Karnal, nas palestras dele, diz assim, a gente faz desde a primeira ecografia até o diploma na faculdade é um investimento de 600 mil reais num filho, né? Só que durante a adolescência acontece um momento que ele te olha no olho e diz, eu te odeio,
que investimento é esse? Né? Então, assim, é poder sobreviver, né? Apesar de tu me odiar, eu sou tua mãe, eu sou teu pai, eu te cuido, né? Ok, né? Nutra esse ódio, elabore esse ódio, né? Dê conta desse ódio que tu sente, que bom que eu estou aqui para ser odiado, né? Porque, como o Winnicott diz, o mais importante é a gente sobreviver a esse ataque, né? Isso é importante, a sobrevivência aos ataques é que faz a noção de constância, de continuidade, né? De integração. O Cleon falou que essa briga não necessariamente alguém tem que ganhar, né? Até porque daí a gente, talvez, se alguém tem que ganhar, aí vai colocar alguém no papel de vilão, né? E claro que não, necessariamente essa mãe não é vilã, né? Acho que a briga é exato, as coisas têm que se acomodar, né? Os pais têm muita questão, querem voltar a um equilíbrio, né? Mas o fulano não faz o tema, mas o fulano não arruma. Bom, a gente vai ter que suportar que agora o fulano vai ter um caos, né? Uhum. Clarice. Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Natália, ao Cleon, pelas falas muito ricas, né? Eu acho que hoje a gente pôde revisitar um tanto aí, né, dessa fase do desenvolvimento da adolescência, enfim, muito, muito completa, muito bem colocada por ambos. E eu vou trazer, talvez, algumas apimentadas aqui para a discussão, porque, enfim, eu acho que a questão da adolescência está muito bem colocada, mas eu pensei em algumas outras coisas do filme também, né? Primeiro a questão, acho que vocês já apontaram, transgeracional, traumática transgeracional. Eu não sei se vocês repararam que a avó tem uma cicatriz aqui na testa, né? Então aquilo também me chamou a atenção, como o Cleon destacou, a questão das 3 gerações, né? Alguma coisa se passou naquela avó para que o panda, que seria uma coisa boa, como elas contam na história daquela antepassada, sei lá qual, né, que ressurge ali com a Mei-Mei no final, né, as duas têm o panda, para que o panda se transformasse em alguma outra coisa indesejada. E me ocorreu se foi algo com aquela avó, algo com aquela cicatriz, né, que convoca a mãe, né? A mãe, filha dessa avó, mãe da Mei-Mei, ela tem um panda gigante, né, no final. Eu acho que aquilo dá notícias do quanto essa mãe precisou conter, né, abafar a sua adolescência, né, a erupção da sua agressividade, de uma agressividade necessária para que a gente se discrimine, para que a gente se diferencie, né, para que a gente busque uma identidade própria, como vocês já estavam colocando. Então, quem sabe, nesse sentido, como tu já tinhas destacado, né, Cleon, a Natália também colocou, chega a Mei-Mei na 3ª geração, quem sabe, para colocar aquela história daquela família, de alguma forma, em questão, né? E eu também, ao contrário um pouquinho assim de vocês, eu pensei que o filme fala, por um lado, de uma adolescente, um processo de adolescer, aspas, natural, normal, mas ele também tangencia, né, situações, dificuldades que a gente pode encontrar em poder ou não permitir que esse panda saia de dentro de nós, assim. Até, eu não sei se aquelas tias, avós, a mãe, estavam revivendo as suas adolescências ou quanto elas puderam anteriormente viver as suas adolescências, né? E como a gente se depara muitas vezes com situações como essas, né? Quanto é permitido, quanto há espaço intrafamiliarmente para que as crianças evoluam, para que elas, né, possam, então, projetar, como tu estavas falando agora, né, Cleon, a sua agressividade, para que haja espaço, haja contenção nesse sentido, ou não, né? Ou a gente vê muitas vezes adolescentes pulando, né, ou tentando pular a etapa da adolescência
com pseudo-amadurecimentos precoces, né? Eu me lembro de uma paciente que me chegou com 12, 13 anos, aí a idade da Meimei, e ela tinha essa hiperexigência, então ela já tem uma hiperexigência, essa menina, né? Ela tem que tirar tudo 10, ela tem que ser brilhante, né? Aí eu também já puxo a minha memória para a questão do super-eu, como a gente estava discutindo essa semana também na Horizontes, assim, um super-eu muito duro, que a princípio vinha se desenhando, eu acho que na família está bem desenhado, né? Isso, assim, então essa menina, por exemplo, minha paciente, ela tinha isso, assim, ela tinha que ser sempre a melhor da turma, ela tinha que ser sempre bem, ela não poderia, né, frustrar ou decepcionar a sua família, etc. e tal. Né? Eu acho que aquilo foi um grande problema. Então, eu acho que o filme também traz isso, né? Na medida em que tem uma diferença entre o princípio do adolescer da Meimei e dos seus pares, né? As meninas que convocam ela, vamos sair, vamos no karaokê, né? Ela não, né? Eu tenho que limpar o templo da minha família. Então, o quanto ela está convocada ali para exercer um papel narcísico, identitário dentro daquela família, e que me parece que já vinha transgeracionalmente e que ela ali, quem sabe, consegue fazer uma ruptura disso, assim. Então, só para trazer mais uns elementos, eu acho que essa família, assim, né? É uma família onde o masculino muito pouco aparece, né? O pai é uma figura muito apagada, né? É uma figura muito submetida, né? Talvez ele conseguiu ali, junto com a filha, de alguma forma, se pôr um pouco mais para fora, mas no final, e foi um elemento, como acho que a Natália falou, muito importante, mas aquela mulherada chega lá no final, né? Sem, vamos dizer assim, elemento terceiro, me parece, nenhum. Cadê o vô, cadê o tio, cadê todo mundo, né? Então, acho que também tem esse aspecto no filme, assim, acho que tanto o que seria um adolescer, quanto dificuldades e complicações que a gente pode pensar nesse sentido. Só para dar uma apimentada na discussão. Acho que, não sei se o que eu vou falar também vai estar correto, mas passou na minha cabeça quando eu estava falando desse terceiro, assim, essa questão do panda, assim, né? Será que também o panda não existe essa representatividade masculina, assim, dentro dela, né? Não sei, de alguma forma me veio isso na cabeça, assim, né? E também achei muito interessante sobre essas questões dessa luta, assim, né? Dessa batalha, né? Fiquei imaginando na minha cabeça como se fossem essa luta, assim, né? Onde, no fim, não existiria um vencedor, mas eu acho que talvez a luta seria pelo desejo, assim, né? Qual desejo vai imperar? Ou o meu ou o do outro, assim, né? Fiquei com isso muito na cabeça, assim, né? Porque, querendo ou não, existe quase um engolfamento, assim, acho que como até no BAL, assim, que literalmente é um engolfamento, sabe? Então, fiquei com isso, assim, na cabeça, né? Até que ponto, assim, né? E também que existe esse segredo familiar que não é contado para ela também, né? Sobre que isso, né? Quando acontece, não, mas isso já aconteceu antes, e ela, tipo, não, o quê? Né? Ninguém me contou nada, assim, né? Então, eu fiquei com essas ideias, assim, na minha cabeça. Fiquei pensando na cicatriz, né? Acho que é algo tão sutil ali que tá, né? Não aparece, a gente não pensa, né? E aí, o que aconteceu, tu falou, para que isso tenha se transformado em algo não tão positivo, esse panda? Acho que a cicatriz traz notícias de uma briga, né? Então, talvez uma briga a ponto de, enfim, ter abafado esses pandas aí que vieram depois, não sei, fiquei pensando nela, né? A gente vê a briga da May, né? Não sei, eu acho que essa mãe nem pôde brigar. A mãe da May, né? Eu fico pensando também sobre a questão da mãe da May May se revivenciar
Parece que ela fica tão apavorada, assim, sabe? Revivenciando essa adolescência, esse adolescer dela, assim, sabe? Fica tão angustiado, assim, né? Que ela tenta conter de todas as formas, assim, né? E acaba contendo, entre aspas, demais, assim. Que é que a gente pode entender como um apavoramento, digamos assim, de muitos ou de alguns pais de adolescentes, né, de que os pais têm sempre essa questão, os pais que cuidam dos seus filhos, né, têm sempre essa questão de que como que meu filho vai ser aprovado ou reprovado pelo social, pelo cultural, né? Então esse apavoramento é evidente ali, porque supostamente está dando tudo errado, né? Ela tá ficando mais do lado do panda do que do lado do reprimir o panda e ficar assim. Então eu acho que quando a Clarice falou ali, eu pensei a questão da ruptura, né? Que ela, acho que ela fala assim, ruptura, enfim, e, e da permissão de que o adolescente tenha a sua adolescente, que ele viva na sua geração a sua adolescente, né? Porque a mãe da Meimei, né? Que nem nome tem para nós aqui, para nós ela é mãe da Meimei, né? Porque não me lembramos o nome dela. Então, assim, a mãe da Meimei, ela é esse adolescente sobreadaptado, né? Ela não teve adolescência, ela não tem um colorido adolescente, assim, que fique evidente. Claro, sem isso o filme não seria possível. Eu achei legal a questão mais cinematográfica, assim, da linguagem mais de cinema, né? De que esse panda, ele não é estático, né? Ele não é só adolescente, ele não é só transformações adolescentes, ele é a questão transgeracional. Então ele é porque eu estava ouvindo vocês falando assim a questão do próprio panda, né? Porque o panda vermelho em relação ao panda, o outro panda não tem diferença nenhuma, ele só é vermelho, né? Só é da cor da Meimei, mas ele é um panda, né? E o panda ele nos remete a ideia do ursinho, que não é urso também, né? Mas ele é panda, o nome dele, o bicho é panda, não é urso, mas tem aquela coisa, né, de monotonia, de ficar comendo, né, broto de bambu, né, e de ser dormir durante o dia, porque é muito calor, de noite que ele tem um pouco mais de atividade, digamos assim, né? Então, assim, e o quanto esse panda é justamente o contrário, né? É um panda que se mostra impulsivo, agressivo, né? Então ele pode ser todo esse poço de carinhos e afetivo e pode ser, né? Esse impulsivo. A questão do sonho que a Natália colocou, eu fiquei tentando ver se o sonho, né? Se todo o percurso do filme seria um sonho, ela acordaria no final, mas não, né? Nem isso se sustenta, assim, isso não consegue se estabelecer. Então fica aquela coisa assim, né? E eu achei muito legal essa sacada, porque a autora, a cineasta, ela não se preocupa do que a gente vai pensar do panda. O panda é um monte de coisa, né? Ele se presta para muitas projeções e isso é muito, muito rico, assim. Natália? Oi, boa noite. Bom, me chamo Natália Vieira, sou psicóloga, sou aluna da formação do Instituto Horizontes. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os estagiários, né? É um filme muito legal. Quando acho que foi a Sene, não sei quem convidou a Natália Mezeiro, eu estava junto com a Nath, eu falei para ela, esse filme é maravilhoso, né? E eu já tinha visto, é muito importante, assim, como a Natália disse, quando a gente vê esses filmes, assim, é um pouco do trabalho que a gente faz com os adolescentes, a gente entra numa outra linguagem também, né? E é um filme que traz uma linguagem mais lúdica das elaborações, das coisas que acontecem na adolescência. Então, quero parabenizar o Cleon, a Natália também, parabenizar pela fala dela. E eu fiquei pensando nessa marca que a Clarice trouxe também, né? Porque a Natália colocou sobre essas idealizações, né? A idealização que a Meimei tinha dessa mãe, depois que essa mãe tinha ali da Meimei. E eu fiquei pensando a marca na avó como talvez essa marca traumática, né? Do que aconteceu. Né? Fiquei pensando assim, devaneando, né? A avó também não foi, talvez, a mãe que sustentou e suportou os ataques da mãe da Meimei, né? Não conseguiu sustentar e acolher e conter essa raiva, e aí ficou marcada, né? Talvez
por uma fragilidade também dela, né? E aí, bom, a gente vai entrar em várias transgeracionalidades. E aí, essa marca do que não foi contido, né? Fiquei pensando assim. Mas muito obrigada, o evento está maravilhoso. Deixa eu só ver aqui no chat que a Letícia tinha mandado alguma coisa. A Letícia mandou. A mãe tanto ficou apavorada que quando a May ouviu o pai falar que isso já aconteceu antes, a mãe disse que estava esperando perceber os sinais para conseguir se preparar para o panda da filha, né? Então, aí a mãe estava esperando também que então o panda da filha também fosse algo ruim, né? Algo negativo. Sara, levantou a Eu mão? esqueci de ter levantado a mão, mas já me lembrei que eu quero relembrar também, não sei se vocês já viram o filme Valente, em que a Merida, ela também tem um impasse com a mãe dela, porque a mãe dela quer que ela se case, mas ela não quer, tanto que ela luta pela própria mão dela, né? Então, eu acho que isso tem aparecido bastante em filmes. Eu vi também, por exemplo, contexto de narcisismo em mãe no filme Enrolados, né? Que nós temos a... Acho que travou. Travou, Sara. Eu pensei que ela tava pensando. Acontece. Travou a Sara. A Bruna, no chat, realmente a marca no rosto da avó foi feita pelo panda da mãe da May. Clarice? Só para colocar mais umas pimentinhas nessa discussão, né? Mas eu pensei ao contrário, né? Assim, até o Cleon disse assim, várias interpretações possíveis para o panda, né? E uma das que me ocorreu, até, Cleon, talvez a gente vá divergir nesse sentido, tu winnicottianamente, né? Mas eu puxando mais para o Freud, eu pensei na pulsão de morte, né? Na pulsão de morte no sentido da possibilidade de nós projetarmos a pulsão de morte como destrutividade, como agressividade, né? Ou a impossibilidade, a dificuldade de nós fazermos isso, né? Então, nesse sentido, me ocorreu que aquela cicatriz talvez desse notícias de uma fragilidade dessa avó, né? Eu não sei, a gente não sabe, a gente vai ficar hipotetizando o que ocorreu, né? O que de traumático ocorreu nessa avó, que talvez ela tenha se apresentado como uma mãe para a mãe da May frágil, com uma fragilidade, dificultando que esta mãe, né, pudesse projetar a sua pulsão de morte, a sua agressividade em cima dessa avó. Né? Talvez não à toa que o panda da mãe da May era do tamanho que foi, né? Então isso também para mim, na minha cabeça, me deu notícias do quanto essa mãe, né, conteve, tentou abafar, né, tentou manter dentro de si, e ela era uma mulher muito, muito, muito dura, muito, muito exigente, né? Então, enfim, aí entramos em Freud, entramos na questão da pulsão de morte, entramos na questão do super-eu, né? Então, o meu pensamento já foi para esses lados, mas só para mais umas contribuições. Ô, gente, eu saí sem querer, não sei se foi na internet, eu não sei nem até onde vocês conseguiram me ouvir, não. Estava falando sobre os enrolados no personagem, se não me engano.
Isso. Sim, eu falei sobre Enrolados e depois que eu tentei falar, mas aí parece que fui cortada rapidinho aqui por causa da internet, citada a Coraline também, né? Que temos a bela dama que finge ser a mãe dela verdadeira, só que uma mãe melhorada. E depois nós vemos que é um comportamento completamente possessivo, né? Que no filme nós mostramos que a bela dama precisa dos olhos dela para continuar viva, né? Da alma dela para se alimentar, para continuar fazendo isso com as próximas crianças e continuando ali com essa entidade, certo? E tem bastante, se a gente lembrar um pouquinho mais, tem muitos filmes retratando exatamente essa mesma coisa. Eu acho que é um tema muito recorrente, né? Clarice, Natália, Cleon, né? Acho que a primeira fala da Natália, acho que já diz muito, né? A paciente que traz isso, e eu escutei muito isso quando falaram do filme, né? De como as pessoas gostaram do filme, como os adolescentes se mobilizam com esse filme, como pega realmente. E mesmo nós, que já passamos por essa fase, a gente se vê ali, ou tenta identificar, ou mesmo ficar pensando: será que eu já passei por isso? A minha mãe foi assim, ou o que foi diferente ali, o que dá para identificar? Então, esses filmes acabam sendo um reflexo também da nossa cultura de alguma maneira, e que bom, né, para a gente também pensar e para os adolescentes se identificarem também num lugar em que eles possam ali se olhar de alguma maneira, né? Daniela? Boa noite, eu sou a Daniela e eu fui convidada aqui pelo Thiago, pela Sami, sou colega deles, e eu assisti esse filme junto com a minha filha, tá? Que ela é adolescente, ela está com 19 anos, e por sinal, minha filha já tinha assistido 3 vezes o filme e adorou, né? E quando eu fiquei pensando nesse filme como controle e a falta do controle, porque no momento o é o controle da mãe, né, com uma relação meio simbiótica aí, que ela se vê na filha ali, ela é a filha, e de repente a filha não é mais ela, né, como que isso se dá, e também o dessa filha, que ela sabe quem ela é num dia, e num dia seguinte ela é uma outra coisa, ela é um monstro, ela é um panda, né? Então, isso eu fiquei pensando também, como que é eu tentei me lembrar da minha adolescência, dessa época de transição, e o quanto isso amedronta, o quanto isso faz a gente fugir do controle, né, desse controle. Então, acho que foi isso. E, antes eu queria falar muito obrigada pela fala de vocês, que eu estou adorando. Nós que agradecemos a tua assistência aí, né, Daniela? Eu só queria, talvez, colaborar aí com mais alguns elementos ao longo do que foi colocado. A questão do filme ou de qualquer obra de arte, né, pelo fato de ser obra de arte, ela se presta muito para projeção. Então, a gente tem uma lista de filmes, peças de teatro, enfim, para poder estar, né, abordando uma série de coisas. A questão é a gente pensar que como que eu e a Natália, que somos, né, fizemos as colocações aqui, nós não nos conversamos entre nós e nós pensamos em adolescência. Ah, tá escancarado, a guria tem 13 anos. Não, né? Então, assim, poderia ser pegos elementos outros do filme e ter aprofundado, né? Mas, de uma maneira geral, a obra de arte, ela não é fechada em si, mas ela remete a elementos que podem ter perpassado, né, pelo cineasta, pelo roteirista, pelo criador da história, enfim, né, no caso de ser um filme. Então, certamente há uma infinidade. E sobre a questão técnica, né, que a Natália
colocou no início, eu fui recomendada a ver esse filme por uma paciente. O Kuznetsov, né, que é um autor que eu gosto muito, que tem lá uma questão de técnica com adolescentes, diz que a técnica com adolescentes, na caminho daquela da flexibilidade, a técnica com adolescentes ela é um pouco diferente na hora da clínica, né? Então, assim, a gente tem que, digamos, entrar no mundo deles, mas não ser engolfado pelo mundo deles. Então, a gente poder assistir o filme, a gente poder dominar algumas linguagens, algumas culturas, né, que são do convívio deles, né, é muito importante, porque isso estabelece um link ao mundo interno deles, que eles gostam muito de falar sobre isso. Então, assim, né, se depois de um tempo a Natália dissesse para ela, eu assisti o filme. Tu assistiu? Então, assim, aquilo ali vai virar um material, né? Então, são caminhos que os adolescentes, isso não é, né? Não é perversão, kleinianamente, não é uma questão de que tu tá sendo seduzido pelo paciente, né? Não, né? Tu tá usando isso como um material muito rico, né? Então, assim, um paciente é surfista, eu entender um pouco de surf não vai me perverter a virar um surfista ou um adolescente surfista. Eu vou saber de um domínio de uma linguagem que para ele é importante que eu possa estar próximo, né? Então, acho que isso é o que talvez seja interessante, fazendo esse link com a arte, esse link de a gente poder entrar no mundo do paciente, né, sem perder esse lugar de, né, de adulto, de terapeuta, de analista em relação à situação. E a questão, né, da ruptura e dos rituais, né? Então, assim, essa família tinha um ritual de passagem, né, da vida de ser criança para se tornar adulto, né? E a gente sabe que a adolescência tem rituais e não um ritual. Um ritual tu sobrecarrega, né? Tu tem que fazer uma barreira gigante, um panda enorme como o da mãe para poder segurar toda essa repressão, né? Com relação a isso. Eu vejo, Clarice, com relação à tua provocação da pulsão de morte, uma questão conceitual aí, né? Porque a questão de tu ter uma pulsão que, né, tá direcionada para a morte é só conceitual, porque são elementos regressivos que todos nós temos, né? E como que eles vão ser manejados pelo ambiente, né, posteriormente, mas aquilo que é inato e como que o ambiente vai. Só para responder a Clarice e para aproveitar que nós estamos com uma plateia aqui, né, para eles ficarem curiosos sobre quais são os embates aí de pulsão de morte e a questão da agressividade em Winnicott. Tá? É isso que tu trouxe, a questão, a paciente indica, e aí a gente vê, isso acontece muito, né? Fala de um filme, de uma série, de um livro, só que o quanto que a gente ter visto não quer dizer que a gente entendeu o que o paciente está sentindo, porque aí a gente pede para ele, né, o que tu gostou? Me conta a história, né? Porque aí justamente por essa questão projetiva, aí ele vai trazer o que para ele ou para ela fez sentido, que às vezes pode não ter nada a ver com o que a gente pensou, né? Eu também pensei por esse lado, Nath, sobre a transferência, realmente. Como o Cleon falou ali, vocês falaram da adolescência, né? Mas também tem esse lado transferencial da mãe, da avó com a mãe, o que passa para as relações ali. Interessante que também os adolescentes gostam, né? A filha da Dani viu 3 vezes, e a gente conhece outros que viram mais de uma vez e vão ver de novo. E é bem isso, quando tu traz, deixar a pessoa dizer o que ela tem a dizer sobre aquilo, né? Eu acho que também mais pro lado primitivo dela, das relações, e o filme também nos permite isso, a gente vê entre a transferência ali dentro do filme, da avó para a mãe e da mãe, né, da avó para a neta, enfim. Na mesma vibe aí desses comentários, com certeza, né? Quando eu falo de assistir o filme, a hora de explorar os elementos é explorar os elementos projetivos do analisando, né? Não há dúvida disso, isso é ponto passivo para todos nós. Mas o fato de tu ter visto o filme, de ter te familiarizado com alguma coisa, de um elemento, principalmente dos adolescentes, é tu não cair no adulto pedante de dizer assim, mas isso me remete a pensar no Shakespeare,
que fala sobre tal coisa. Isso me remete a pensar no que o Platão dizia sobre tal coisa. Aí tu te distancia quilômetros, né, do que ele está trazendo. Não, é tu poder olhar o filme e trazer elementos outros. Tá, e o que que tu pensou sobre tal coisa que acontece no filme? Olha, houve um investimento, houve uma aproximação, e é claro que a exploração técnica é muito bem como vocês colocaram, como a Natália apontou e como a Sunny ressaltou. Como é que vocês entenderam aquele momento em que aquele menino, né, que tinha uma rivalidade com a Mei Mei, e que ele faz questão, a festa dele não seria nada se a Mei Mei não tivesse ido na festa, né? Porque por isso que eu digo, o Panda se presta para muita coisa, né? Então, assim, eu associei, né? Porque pessoas não viram pandas geralmente, né? Então, eu associei com alguma coisa que ela fazia que os outros não faziam, né? E que tinha que ter, às vezes, uma dança diferente, uma performance diferente, né? Que é muito comum nos adolescentes. Ah, tu tem que ir porque tu tem que mostrar para nós como é que é tal coisa. Então, eu associei a isso, mas eu não sei o que que vocês pensaram, porque houve toda uma volta no filme em relação a ir, em relação a ele ter prometido que ela iria, que ela faria performance, né? E aí depois há um descontrole, elas vão pro telhado e tal. Mas fiquei curioso para saber como é que vocês pensaram esse elemento do filme. Eu não fiz muitas interpretações sobre isso, não. Eu vi muito mais como aquela coisa de adolescente, assim, que a gente se agita, de tipo, a comoção do momento, aquela coisa assim, a novidade, né? Algo muito extraordinário aconteceu na escola, e aí todo mundo vai, eu tenho que estar ali incluso naquilo. Eu vi dessa forma, assim. O que eu notei, assim, eu lembro que acho que eles não se gostavam muito no início do filme, assim, né? E aí quando ela começa a se destacar da multidão, assim, parece que para ele não sumir daquilo, da sociedade, entre aspas, ele, né, acho que não sei, enxerguei até como uma formação reativa, assim, sabe? Já que eu não posso com ela, eu me junto a ela, assim, sabe? Fiquei pensando nisso, assim, né? Porque aí ela é o centro, né? Todo mundo quer tirar foto com ela, ela tem a dança, né? Então, tá, então vou contratar ela e vou usar ela para me promover no meu aniversário, assim, né? Não sei, fiquei com essa visão. Se a gente achava que a família da Mei era problemática, a dele era pior, né? Tu sabe que eu, na minha cabeça, imaginei que dali ia sair um romance, assim, dos dois, né? Ah, eu fiquei aguardando que saísse, né? Porque, enfim, né? Tem aquele ditado que quem desdenha quer comprar, né? Então, acho que tinha ali os dois se bicando, a questão da sexualidade é uma questão que me parece que apareceu, assim, muito evidente no filme, a erupção da sexualidade, ao mesmo tempo o debate interno com isso, né? Então ela faz aqueles desenhos e põe para baixo da cama, esconde embaixo da cama, né? E depois ele tira sarro dela, né? E faz uma cena ali, né? Então me parece que eles estão tangenciando isso, os dois, né? Não sei se no futuro eles não vão ter um envolvimento. Depois ele acaba entrando para a turma, né? Ele também é fã do grupo aquele e tal. E aí os quatro se tornam cinco, né, no final das contas. Então, enfim, né? Quem sabe, né?
E por falar em grupo, para quem quiser, tem a música no Spotify, tá, gente? Só a nível de curiosidade. Quem ficou com ela na cabeça. Existe de verdade? Na minha postagem de divulgação, na minha postagem de divulgação nos stories, eu botei a música. Então tem, não, tem mesmo. É tem boa, a é boa, música. fica na cabeça, né, a música. Fica na É cabeça, boa. gente. Tem no Spotify. Bom, vamos se encaminhando para o final, né? Que o tempo está acabando. Eu queria só perguntar, antes então de terminar, que ficou muito na minha cabeça o que o Cleon falou sobre como ele explicou a questão do pensamento do adolescente, assim, que ele citou Piaget, assim, eu achei muito interessante, assim, né? Eu só, na faculdade, eu só ouvi um pouco falar sobre essa questão, assim, né? Mas acho que é muito nítido, assim, até para eu que eu comecei a atender há pouco tempo, assim, adolescentes, e como, às vezes, né, antigamente, quando eu pensava assim, nossa, mas ele só está sofrendo porque alguém, a gente acha uma coisa banal, mas no fim é um sofrimento real, assim, né? Que machuca, que dói, assim, né? Eu não sei explicar assim, mas eu achei muito interessante quando ele conseguiu de alguma maneira assim botar em palavras assim, né, sobre essa questão do pensamento concreto, enfim, do pensamento, enfim, eu não lembro direito do que ele falou assim. É o período das operações formais em que a capacidade de abstração chega a seu nível máximo, pensando num desenvolvimento normal, estándar, né? Então, assim, o pensamento concreto lá dos 7, 8 anos de idade, ele dá lugar, no período das operações formais, que é né, a questão do pensamento abstrato. E o pensamento hipotético dedutivo também chega ao seu platô nesse momento. Então, assim, por isso que há um descortinamento também em toda a capacidade de abstração, né? A questão de viajar num jogo de RPG, por exemplo. Por que isso é tão fascinante? Porque, né, tu exercita a tua criatividade, né? Então, é esse nível, assim, que se chega. Então, e aí não tem como não linkar com a questão né, do desenvolvimento do pensamento cognitivo lá do Piaget. Nath e Cleon, vocês querem finalizar com alguma fala, com alguma frase, alguma coisa para a gente guardar? Só agradecer vocês, dizer que acho que os nossos pandas estão por aí, né? Agradecer pela noite, parabenizar o pessoal do estágio aí pela organização do evento. Eu também, da mesma forma, agradecer, né? Agradecer o convite, né? Em relação a poder estar dividindo esse momento aqui com vocês, né? A encontrar Clarice, conhecer vocês, dividir esse espaço com a Natália e as contribuições importantes que ela trouxe, né? E é sempre bom, assim, a gente poder ter esse exercício, né? Vocês aqui com a questão dos filmes, eu acho que é sempre bom a gente fazer esse exercício, porque esse exercício, ele é fundamental na clínica, né? A capacidade de observação, a capacidade da gente se admirar, por mais repetitivas que são as coisas, a gente tem que poder ter essa capacidade de se admirar, de que sempre vão ter elementos novos, né? Então, né, fazendo um link lá com a análise terminável e interminável, né? Então, são coisas que são intermináveis porque a gente está falando de processos internos que o tempo todo a gente está analisando, né? Então, assim, e o panda é isso, né? Como muito bem colocou a Natália, né? Os pandas estão por aí, a questão é a gente poder dar nome para eles, temporariamente tolerar que eles mudam, né? Quando, quando a Natália falou 2 vezes da questão do caos, né? Então, assim, o Winnicott tem um texto sobre o caos que ele diz assim, para a gente ter uma ideia de caos é porque a gente tem uma primeira ideia de ordem. A gente só consegue chegar na ideia do caos porque a gente tem uma ideia, uma pré-formação da noção de ordem, porque senão o caos não é nada, né? O caos não significa nada. Mas é isso, obrigado por fazer pensar, por fazer exercitar, por ver esse filme, eu não tinha visto o filme,
né? Meus filhos já tinham visto, eu não tinha visto. Convidei todo mundo para ver junto e fazer uma discussão ali, né? E, então foi bem legal, assim. Obrigado. Bom, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui essa noite, se disponibilizou a estar aqui. Muito obrigado a Clarice, nossa supervisora, por todo o suporte, ao Léo também, ao pessoal que está com a gente no Cine. E é isso, gente. Uma boa noite, bom descanso a todo mundo. Nath, Cleon, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite, por terem aceitado esse convite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Beijos. Parabéns para todo mundo.